fiquei com as minhas alunas, falei, eu vou fazer um e-book só de questão do ponto solto, porque, meu Deus do céu, eu tô parecendo aquela música do Zezé de Camargo, É o Amor, que eu só falo disso. Porque todo dia tem a mesma pergunta, né? E eu não escolho quem eu vou responder. Tipo assim, eu bato o olho ali, tem umas linhas, eu vou ler, né? Então, vou ver que a minha máquina está com ponto solto, daqui a pouco a minha máquina... Então, a doméstica, ela dá muito problema nesses 3 fatores. A industrial, ela dá mais problemas em outros fatores, só que com o tempo, tá? Ela não estraga assim imediato. Esse é o principal objetivo pelo qual elas não fazem manutenção. Porque quando você compra a máquina, ela vem reguladinha. Ela vem, ó, top da galáxia. Mas daí vai demorar um tempo para ela apresentar os probleminhas. E daí, quando ela começa a apresentar, as lindinhas falam, essa máquina, senhor, eu até brinco, né, que as minhas máquinas não escutem isso, né? Mas essa máquina não presta, essa máquina é isso, vou jogar fora, vou isso. Mas a máquina, ela foi até onde a vida útil dela aguentou. Daqui para frente, você vai precisar restaurar, você vai precisar fazer manutenção, você vai precisar cuidar dela para ela continuar sendo produtiva. Então, é muito interessante isso. Mas tanto faz, uma ou outra a gente tem problemas, né? Para sempre estar resolvendo, olhando, até que você entenda e começa a eliminar, e fica top daí. Entendi. E no caso, assim, das domésticas, que eu acho que é mais, assim, o pessoal que eu costumo falar está mais próxima da doméstica. Qual que é sei lá, os erros mais cometidos pelas pessoas, assim, que você acha que os problemas aparecem com mais frequência e mais rápido, assim, que elas costumam cometer sem saber, lógico? Sempre quando a gente inicia a costurar, quando eu comecei a ensinar, aí eu tive bastante questionamento da máquina doméstica. Quando eu aprendi direto na industrial. Então, eu vim direto para a industrial. Eu nunca trabalhei com uma máquina doméstica, eu nem tinha uma máquina doméstica. Aí, quando eu comecei a dar as aulas, muitas perguntas de doméstica, e eu sou uma pessoa também muito sincera, viu? Eu falei, olha, eu não tenho máquina doméstica, eu não tenho, né, conhecimento, mas eu vou comprar uma para eu conhecer, e foi o que eu fiz, né? Eu comprei uma máquina doméstica para eu passar a entender. O principal problema dela, que ela apresenta, é a passagem de linha. Então, quando eu comprei a minha máquina, veio 2 mecânicos para entregar a máquina. Sequer ele sabia passar a linha na máquina. Falei, meu Deus do céu, se ele não sabe, que sai eu, né? Aí nós, né, como que nós vamos fazer? Se ele não sabe, falei, agora ferrou. Só que daí eu fui uma compradora diferente, né? Porque eu queria saber como funcionava, como que eu ia proceder. Mas eu lubrifico? Como que é aqui? Como que é ali? O próprio mecânico que trouxe não sabia me explicar. Falei, meu Deus do céu, agora estou lascada, né? Vou ter que aprender na raça de novo, né? E foi exatamente. Só que quando você aprende o mecanismo, fica muito mais fácil entender os outros. E eu fui olhando e observando. Então, a passagem de linha da máquina é o que mais apresenta problema. Então, você precisa entender o caminho, aonde que ela vai, precisa aprender a fazer os testes da linha para saber se é a passagem que está incorreta ou se ela está encontrando um obstáculo. Pode ser que ela está com volta dupla, que ela está enroscando em algum lugarzinho, né? Então, é importante a gente estar avaliando esses pontos para que ela não repita. Outra coisa que a gente também percebe que causa muito problema é a agulha incorreta, tá? Então, colocar a agulha errada na máquina. Então, existe a agulha correta para a sua máquina, existe a agulha correta para a minha máquina, existe o posicionamento, algumas são com o olhinho para frente, a outra é para o ladinho, a outra é para... Então, você tem que saber corretamente, porque se você colocar incorreto, vai estragar a lançadeira é uma peça mais cara. Outra coisa que não é feito, lubrificação. Na lançadeira tem que ter uma bisnaguinha, um vidrinho de óleo e colocar uma gotinha ali. Eu vou costurar, lubrifica a minha lançadeira. Porque se você não... de medo desse óleo, sabia?
Sério? Uma vez eu mandei consertar não, fazer a manutenção da minha máquina. Eu não sei o que a pessoa fez, que eu pus a máquina no lugar e só costurei no dia seguinte. Quando eu vim, tinha óleo na minha mesa. Porque eu não sei, parece que a pessoa derrubou o vidro inteiro. E eu sempre ouvi falar, é uma gotinha, é uma gotinha. E aí depois eu falei assim, imagina, se ele fez isso, imagina eu botar esse óleo. E aí é uma coisa que eu fico com medo de pôr no lugar errado. E acho que é uma coisa que com as pessoas que eu converso, é sempre assim, as pessoas limpam, fazem toda a manutenção, mas na hora do óleo todo mundo tem medo. Nossa, Mas é uma coisa... nem sabia que vocês tinham esse medo, né? Opa, caiu a conexão. Tá meia... Não, mas voltou. Voltou? Voltou. Voltou, né? Tá aqui. E aí, uma coisa que dessa parte de manutenção, por exemplo, eu já reparei umas coisas que às vezes eu fico pensando. Eu gosto muito de seguir o que um especialista fala, né? Então, por exemplo, você compra a máquina da marca X, você vai comprar os componentes da marca X. E o que a gente faz quando você vai na loja, no armarinho, sei lá eu aonde? Ah, mas esse é o universal. A gente acredita nesse universal? Pode ser que tenha alguns que sejam bons, ou não devemos comprar nada universal e só seguir, por exemplo, o pé calcador, a própria agulha. O que você diz disso? Bom, deixa eu só voltar um pouquinho onde você estava falando na questão do óleo, tá? A questão do óleo é muito simples, tá? Não tem nada de bichão de 7 cabeças. Eu quero mais ou menos entender o que ele fez que sobrecarregou a sua máquina ali, né? Ficou cheio de óleo. Possível que a sua máquina estava sequinha, estava sem lubrificação. Aí ele exagerou na quantidade, porque é comum, tá? A gente pegar e exagerar, porque tem várias dobrinhas, né? Tem várias engrenagens que se você não lubrificar, elas vão ficar gastas, tá? De tanto ficar esfregando ferro com ferro. Então, ele exagerou. Só que como você não sabia, você acabou assustando. Então, o ideal era ele te explicar como que você faz essa lubrificação. No caso da doméstica, na parte interna do cabeçote, nós fazemos com a graxa branca, que não precisa fazer sempre. Então, você pode fazer ali uma vez por ano, porque a graxa não escorre, ela protege, ela vai ficar ali. No caso da lançadeira, não se coloca graxa, se coloca óleo. Então, é uma gotinha de óleo, tá? É uma gotinha, 2 gotinhas. Se você exagerar no óleo, pode dar algum probleminha, tá? Deixa eu só falar um negócio aqui, Caju. Não notificou eu? Não notificou você e não tá rolando mais a live para ninguém. Diz que caiu a live do Instagram. Agora voltou. Agora voltou? Voltou. Voltou? Confere para mim, atualiza, fazendo favor. E a minha audiência não foi notificada, né? Porque entrou pelo stream, não é? Isso, eu acho que sim. Eu acho que sim. Não vai dar para ver, só queria te mostrar um negócio. Voltou agora. Voltou? Então tá bom. Obrigada. Eu acho que caiu alguma coisa lá no Instagram. Lá no... Entendi. É tudo normal. Entendi. Então, como eu estava dizendo, você não precisa ficar com medo do óleo, né? Então, deve-se colocar para prevenir que a sua máquina não estrague, tá? Quando eu falei que eu vi muito óleo, eu estava com muito óleo aqui no pé calcador, e também depois que eu tirei aqui o braço, essa região toda aqui do braço estava com óleo. E aí foi isso que eu limpei, abri, porque qualquer tecido que eu colocasse aqui ia manchar todo. E aí, só para as pessoas que não estão tão familiarizadas com os nomes técnicos, quando você fala lançadeira, é aqui a caixa da bobina, certo? A lançadeira é onde você coloca a caixa de bobina com a bobina. É a parte interna.
É lá dentro da máquina. Isso, ali na portinha. E essa superior você chamou com outro nome. Qual foi? Tem a caixinha de bobina e tem a bobina. Aonde recarrega a linha é uma bobina. A caixinha onde eu coloco a minha bobina para colocar na máquina. Sim, mas você falou que você usa graxa branca. Eu só esqueci o nome. A graxa branca é para o cabeçote. Então, quando você abre essa tampa aqui, é que eu não consigo mostrar, né? Essa tampa ali onde tem a lâmpada, por exemplo, em cima. Aqui. Isso. Isso. Aí tem várias engrenagens, né? Que faz o funcionamento da máquina, senão ela não trabalha. Tem a barra do calcador, a barra da agulha. Então, precisa lubrificar essas peças. Aí eu utilizo graxa branca. Dentro da lançadeira, na lançadeira, aí é óleo, tá? Não é graxa branca. Dentro da lançadeira é óleo, mas não precisa exagerar, tá? Então, toda vez também que você colocar umas gotinhas e for um pouquinho a mais, pega um retalhozinho, costure um pouquinho, tira o excesso do óleo e aí você pega a peça principal, para não correr risco de manchar a peça, tá? Mas é muito normal, às vezes, escorrer o óleo. Então, possivelmente, é como eu te disse, ele fez uma lubrificação exagerada porque a máquina possivelmente estava seca. E daí, como você deixou ela, ela foi escorrendo, foi pingando, e depois, possivelmente, ela foi pingando menos até que parou, porque ela parou de escorrer o excesso do óleo. Acho que foi isso mesmo. Aí, você tinha feito uma outra pergunta que eu esqueci. Repete, por favor. Eu falei... Ixi, agora eu vou me achar aqui, mas tem alguém fazendo uma pergunta. Deixa eu pegar ela aqui para você. Tem uma pergunta no YouTube. É alguém... Como é o nome da pessoa? O nome dela é Cláudia Cristina Azevedo. Cláudia Cristina está perguntando lá no YouTube o quê? Qual a máquina... São duas perguntas, né? Qual a máquina doméstica você indica e de quando... Em quanto tempo deve ser feita essa manutenção? Eu vou repetir aqui. Ela pergunta que máquina doméstica a gente indica para usar e de quanto em quanto tempo deve fazer a manutenção. Tá certo. Então, no caso da máquina doméstica, como eu disse, eu comprei uma para eu fazer demonstração. E quando eu converso com as alunas, com a minha audiência, elas gostam bastante da Singer Facilita, tá? Elas é a melhor máquina doméstica que tem. Até eu brinquei, falei, eu preciso de uma máquina dessa também, porque né, as meninas falaram que é boa, eu também quero uma doméstica. A próxima máquina que eu for comprar para demonstração, né? Porque as minhas máquinas são as estrelinhas ali. Vai ser uma Singer Facilita, porque muitas pessoas têm e dizem que é boa. Então, aí eu vou ter como demonstrar sobre ela, né? Então, máquina doméstica boa, Singer Facilita. No caso aí que eu fiquei sabendo que é. Agora, de quanto em quanto tempo eu preciso fazer uma manutenção, existem vários tipos de manutenções. Então, existe a manutenção diária, que é essas gotinhas de óleo que você vai colocar na lançadeira. Nos outros pontos de lubrificação da máquina, principalmente uma doméstica também, aí é diária. Existe a lubrificação, no caso de uma industrial, que é a cada 6 meses ou a cada 4 meses, que é troca de óleo, troca de filtro, entre outras, né? Limpeza, essa é uma limpeza completa. E tem a anual. A anual é o que eu faço com as minhas alunas quando ela começa no treinamento comigo. Por quê? A anual é como se você fosse pegar seu carro e ir lá para um lugar longe, a 500 quilômetros mais ou menos. Você vai pegar seu carro sem fazer uma revisão? Será que ele está, né, com a quantidade de combustível, o óleo está trocadinho, está tudo redondinho para pegar a estrada? Né? Se tiver revisadinho, beleza. Se não está, então todas as minhas alunas vêm com a máquina, sem trocar óleo, sem estar revisada, com problema aqui e ali. Então, quando nós começamos aí. Então, vamos fazer uma revisão, vamos entender todo o funcionamento básico dela, vamos para o avançado, aí você só vai mantendo isso. E daqui 1 ano, você volta e refaz o processo.
vai ser muito mais fácil do que a primeira vez, né? Porque quando a gente também vai aprender qualquer outra atividade nova, é difícil, a gente tem medo, né? Para pôr o óleo aí na máquina, descobrir hoje que a pessoa tem medo, quiçá fazer algo diferente, né? Então, é muito importante isso. A manutenção inclui todos os aspectos, o conhecimento sobre a máquina, né? O conhecimento de funcionamento, de lubrificação, de passagem de linha, o que está danificando a minha peça, né? Por que está quebrando e assim por diante. Então, é um caminho que você precisa de um passo a passo para você não derrapar e não acontecer alguns erros aí durante o percurso. Até você comentou comigo, né? Tinha feito uma pergunta assim, sobre aparelhos. E depois eu ouvindo o teu áudio, eu compreendi o que você quis dizer com o aparelho. Então, a Renata questionou a questão de aparelhos. Quando você vai fazer uma peça, vai colocar um viés, né? Vai fazer uma alça, alguma coisa assim, você usa um aparelho, vai adaptar um aparelho na máquina. A máquina industrial, ela tem ali um lugarzinho que adapta. A doméstica não tem, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Aí ela falou, tem algumas pessoas que colam com uma fita crepe isso daí. Então, o que pode acontecer? Se é seguro? Não, não é seguro, né? A peça vai sair do lugar. Primeiro que vai começar a ficar com uma costurinha torta, vai começar a escapar o viés, vai começar a dar diferenças, né? E segundo, que essa peça interfira na chapa, no dente e também na agulha. Então, tem que tomar esse tipo de cuidado se o aparelho não for fixado na máquina. E é o ideal, ele tem uns parafusinhos para ele estar fixo ali, para você se preocupar em apenas costurar. E não se o aparelho vai andar ou sair do lugar, tá bom? É porque a gente já tem que ficar ali de olho no tecido. E cortando o viés do outro lado, não tem mais mão, né? E aí, o aparelho do viés está ali com uma fita crepe, então, se no movimento da agulha, numa pequena trepidação o negócio começa a sair do lugar, pode até aquela tapinha aí para debaixo ali da agulha e aí já era, né? Então, eu escuto umas coisas, uns absurdos, assim, às vezes eu falo, gente, mas uma pessoa falou isso num curso, que falaram para ela que a pessoa falou assim, mas eu faço isso adaptado na minha doméstica. E ela falou assim, olha, não sei, nunca testei, nunca vi. E eu falei assim, eu que não sou doida de testar, mas vamos falar com quem entende, porque justamente para até prevenir, né? Que às vezes a gente quer ir, poxa, mas eu não tenho uma galoneira para fazer isso, e aí, de repente, eu posso fazer assim, mas, gente, cuidado com essas adaptações, porque aí pode ser uma danificação grande e vai custar um dinheirão para você arrumar a máquina. Tem isso também, né? Eu conversei com uma aluna ontem e ela disse bem isso, que ela foi adaptar um aparelho na galoneira e esse aparelho era acoplado na chapinha. E a hora que ela acelerou, disse que saiu quebrando tudo. Então, o que eu recomendei? Falei, olha, você vai colocar um aparelho na máquina, você gira o volante da máquina com a mão. Verifica onde está passando a agulha, o transporte do dente, a chapinha. Primeiro, antes de você sair acelerando, porque ao acelerar a máquina, pode ser que saia danificando todas as outras peças aí, tá? Com certeza. Olha, tem mais uma pergunta da Cláudia. Ela pergunta de quanto em quanto tempo trocar agulha. Acho que isso é uma pergunta muito boa, porque às vezes a gente não presta atenção na agulha, né? Mas ela desgasta, né? E aí a qualidade da costura ali começa a ficar comprometida, não é isso? Eu estudando, né? Porque daí eu fui me aprofundar em algumas dúvidas, assim como a agulha. Se você for estudar o manual, eles pedem para você trocar agulha a cada 8 horas de trabalho. Então, todo dia tem que trocar uma agulha. Só que a gente não faz isso, né, Renata? Eu não vou ser hipócrita, né, de dizer aqui para você que todo dia que eu vou costurar, eu vou trocar uma agulha. Não vou, né? Já ouvi uma pessoa falar que a cada 1 hora.
Eu falei assim, gente, ele deve ser muito rico para trocar de agulha. Uma roda. Não faz sentido, né? Tem coisas que não fazem sentido. Então, o que eu falo para você? Observe, tá? Comecei a costurar, desfiou a linha. Opa, pode ser agulha. Comecei a costurar, tá puxando um fio do meu tecido. Já passo o dedinho na ponta da agulha ali, ver se não tá amassada, se não tá áspera, né? Então, você precisa começar a conhecer. Eu digo que as máquinas não falam, mas elas fazem sons, barulhos, né? Que você compreende que algo não está funcionando perfeitamente ali. Então, eu falo assim que a máquina não é que ela acorda hoje e fala assim, eu não vou costurar, né? Ou eu vou soltar o ponto, ou eu vou... Não, ela não faz isso. Mas se ela estiver qualquer coisinha danificada, ela vai fazer qualquer coisa para te mostrar aquilo. Né? Nós saímos gritando, ai, tá doendo aqui, ali, lá, a máquina não consegue. Então, ela vai gritar sim, mas de uma forma diferente, fazendo sons, barulhos, né? Soltando ponto, quebrando agulha, alguma coisa ela vai fazer para te mostrar que tem alguma coisa errada ali. Então, mas voltando na questão da agulha, é mais isso mesmo, observar. Comecei a observar que a agulha começou a fazer diferente, questão de barulho, né, desfiar a linha, como eu disse, você vai substituir. Se você substituiu a agulha e não parou, significa o quê? Que o problema não era ali. Tem um outro problema desencadeando isso daí. Então, é momento de aplicar o pilar número 1. É isso aí. E me fala uma coisa. Você acredita, por exemplo, voltando um pouco àquela pergunta até de qual máquina doméstica comprar, você falou da Facilita. Cláudia, eu vou dar aqui a minha opinião, que eu super concordo com a Elaine e com as alunas dela que tem. Eu tenho, é a única máquina que eu tive e eu escolhi porque quando eu quis costurar, no curso que eu fiz, eles falaram para a gente pensar no que a gente queria costurar. Então, assim, se você vai ter algumas coisas, pensar assim, eu vou fazer reparo nas minhas roupas, então eu vou fazer uma costurinha que soltou, eu vou fazer barra de roupa, eu vou colocar um zíper quando estragar um, eu vou trocar. Se for para reparos, você tem um tipo de máquina que não precisa ser extremamente robusta para você fazer esse tipo de trabalho. Tem máquinas, por exemplo, a Facilita, ela aguenta qualquer tranco, ela das domésticas, ela é a mais forte, robusta, por quê? Porque ela aguenta jeans, ela aguenta tecido pesado, lona, ou muitas camadas. Então, o pessoal que gosta do patchwork, o pessoal da costura criativa, que começa a fazer uma camada e põe outra de manta, e aí quando vai fechar o produto, duplica. Eu já costurei coisas quando eu comprei tinha 8 camadas. Então, assim, tem máquina que você vai fazer 3, 4 pontos, ela vai tacar ali. Ela não aguenta, ela não tem força para. Porque imagina, né? Me corrija se eu estiver errado. O tecido está aqui e tem um mecanismo aqui embaixo que vai puxando o tecido enquanto a agulha vai descendo e subindo, fazendo os pontos. Ela não tem força para puxar as 8 camadas. Então, por isso que eu escolhi comprar uma robusta, que eu poderia comprar uma calça jeans e fazer barra, porque eu preciso fazer barra em todas as calças que eu compro, não tem jeito. Então, ao mesmo tempo eu queria fazer coisas com manta, ao mesmo tempo eu queria fazer reparinho numa roupa, ou mesmo fazer uma peça de roupa com tecido mais fininho. Então, essa questão de que máquina eu vou comprar vai muito do que você vai fazer. De repente, você não quer patchwork, não vai usar manta, nada muito grosso, então você tem um investimento inicial maior, porque a máquina da linha das mecânicas, das domésticas, é a mais cara, né? Então, precisa aí ver o que você pretende. Agora, se você ainda está começando e não tem essa noção, aí fala assim, eu quero comprar uma que eu posso fazer tudo, é a melhor que a gente indique. Aí, se você quiser olhar outras marcas, que também você tem muitas outras marcas boas no mercado, você
sempre vai na especificação no site. Antes, em vez de ficar olhando na loja que você vai comprar, você entra no site da marca, se for Brother, Janome, Eugene, você olha a especificação, então vê lá para que eles indicam. Onde tiver patchwork, quilting e jeans, aí você sabe que é a máquina que vai aguentar qualquer coisa, né? E aí, é isso mesmo. Então, quando as meninas dizem para mim a questão de máquina, né? Não quando elas falam especialmente só da doméstica, eu falo exatamente isso para elas. Então, primeiro você entenda o que você mais vai costurar. Ah, eu vou costurar mais tecido pesado. Ah, eu vou costurar mais serviço leve. Então, a primeira coisa é essa. E quando você vai comprar uma máquina industrial, né? Diferente da doméstica, igual você disse, a doméstica tem várias classificações. Então, tem uma máquina mais sensível, tem uma mais robusta, uma que aguenta mais e outra, né? Então, tem as intermediárias. A industrial, você tem uma máquina e você faz adaptações para ela trabalhar com mais força ou com menos força. Então, a diferença vem daí. Eu quero que a minha máquina costure jeans, né? Assim, vamos dizer, a máquina industrial para grande escala. Então, para ela costurar jeans, eu vou preparar ela para isso. Vou colocar uma agulha mais grossa, uma chapinha com buraquinho maior, um dentinho mais robusto, né? Um dentinho com as cavinhas mais fortes para poder puxar melhor. Então, eu vou preparar assim. Ah, não, vou costurar malha. Aí eu vou trocar o dentinho para o mais leve, a agulhinha mais fina, a chapinha do buraquinho mais fino e assim por diante. Então, a minha máquina pode costurar tudo? Pode, desde que ela esteja regulada para aquilo ali. Agora, se você está costurando malha e coloca jeans, quebra a agulha, né? Não é inevitável, não adianta você esperar outra coisa, porque, igual você disse, você está forçando a máquina a fazer aquilo. Agora, quando você está costurando jeans, mas eu estou costurando serviço pesado, agora eu vou colocar uma malha, ela vai costurar, que é uma beleza. Não costura, ela vai pular ponto, porque ela não está regulada para aquele tecido. Então, aí que acontece muito desencontro de informação. Então, quando você for comprar, já vai na mente para que você quer e já pede, se for uma industrial ou, no caso, uma doméstica, para vir do jeito que você precisa mais, tá? É isso aí. E fugindo um pouquinho desse assunto, assim, uma questão que eu gosto sempre de perguntar, porque, assim como você, meu produto também é voltado para mulher, né? E você está numa área que é muito masculina, né? Quem faz manutenção de máquina geralmente é homem, é mecânico, né? E como é que foi, assim, para você, quando você começou a fazer seus vídeos, né, sobre manutenção, depois que você veio com o curso, né? Primeiro você começou com conteúdo. Como é que foi, assim, você teve reação, coisas negativas, gente falando mal, mandando você costurar, ao invés de você querer cuidar da máquina? Olha, Renata, na verdade, quando eu comecei, eu realmente foquei, antes, no boné, eu falava para os dois públicos, feminino e masculino, né? Até tinha uma porcentagem maior de masculino do que feminino. Só que daí, quando eu mudei para manutenção, eu vim, né, falando lindinhas, meus amores e querida, e para elas mesmo, direcionada, sem abrir termos ali masculino, é só feminino. Quando eu faço as minhas publicações, anúncio, tudo direcionado para o público feminino. Até hoje, eu nunca recebi um comentário desse tipo. A pessoa depreciando, reclamando, pelo contrário, agora que eu estou já um pouco mais avançada, já estou abrindo um pouco mais de inscrição, né? Já abri mais vezes vaga, o que acontece? Eu estou recebendo elogios dos mecânicos, tá muito massa isso, viu? Eles falando, nossa, você ensina muito bem, você tá de parabéns. Eu falo, nossa, que beleza, né? Que legal receber um elogio assim, né? De um mecânico. Mas quando eu fui começar, o preconceito foi mais meu do que das pessoas. Porque eu pensava igualzinho você pensou, meu Deus do céu, vai vir um mecânico na minha live e vai falar isso, vai falar aquilo, vai falar que eu não sou mecânica, vai falar que... Aí eu falei, olha,
se o que eu ensino funciona, se o que eu ensino transforma, eu estou pouco preocupado com o que ele pensa. É lógico, ele vai defender o dele e eu vou defender a mulherada do Brasil e do mundo. Então, quem pode mais? O que eu recebo de haters, né? Para quem não sabe o que é uma hater, um hater, é uma pessoa que vai no seu vídeo e fala algo que não te agrada, né? Te ofende. Na verdade é isso. A pessoa vem e me ofende. O que eu recebo bastante... Hã? Vai lá para denegrir sua imagem. O que eu recebo bastante é que as pessoas falam que eu falo demais. Então, eu faço uma live de 1h20, então eu faço a introdução, converso, troco ideia, é 7 horas da manhã, eu estou tomando café, estou conversando, aí eu dou conteúdo, respondo comentário, aí elas querem o quê? Elas querem, né, tudo pronto. Essa aula você vai aprender tal coisa, então eu tenho que abrir a câmera lá. O que eu trago hoje para as lindinhas dizendo? Isso daqui não é um curso, isso aqui é uma live de interação que eu faço gratuitamente, com muito amor, muito carinho, para transformar e ajudar a vida das costureiras. Se, infelizmente, você não tem tempo para acompanhar, eu não vou conseguir ajudar, porque o meu jeito de ensinar é assim, né? Então, eu vou ajudar quem quer ser ajudado. Aí, lá no meu canal, eu tenho vídeos curtos, de 1 minuto, de 10 minutos, de 1 hora, de 30 minutos. Então, é mais isso que eu recebo de haters, que no começo eu fiquei chateada, né? Porque a gente dedica muito amor para elas, muito tempo, né? Eu deixo de estar com a minha família para estar com elas. E eu amo fazer isso. Então, assim, quando eu recebo... Antes eu ficava muito ofendida, hoje eu já não, hoje eu já levo na esportiva, né? Hoje eu dou risada, né? Então a gente acaba aprendendo a lidar com isso, viu? Nossa, mas é muito bacana, porque geralmente quando a gente entra numa área mais masculina, costuma acontecer, né? Nada melhor do que ter alguém do lado de lá te elogiando, falando que você está fazendo um trabalho excelente, né? Eu acho isso incrível. Então, parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que hoje em dia a gente, não hoje em dia, mas já vê um movimento que a gente tem que deixar de ser especialista numa coisa só, né? A gente tem que acabar sabendo fazer de outras coisas para ter um produto final. Porque teve uma época aí que era tudo muito separadinho, né? Um tem botão, outro faz assim, outro faz assado, né? Até a medicina, a gente às vezes tem ortopedista do pé direito e ortopedista do pé esquerdo, um o outro pé. Então, hoje já tem mais essa visão que a gente tem no todo, e para poder ter um produto na frente um pouquinho com mais qualidade, né? E eu acho que entender como uma máquina funciona também é uma coisa bacana, porque muitas vezes o que ele faz? Vai lá, corta o tecido, enfia na máquina, costurou, e você nem tem curiosidade de entender como é que aquele ponto é feito, né? Então, uma vez eu vi uma animação de um desenho mostrando como é que a agulha baixa. Faz tempo isso. Outro dia eu procurei esse desenho e ele sumiu na internet, não vi mais. E aí, como é que laça lá embaixo com a bobina e como é que sai o ponto. Então, são coisas assim que às vezes até faz a gente ter um pouquinho mais de cuidado com algumas coisas. Falo assim, nossa, mas apesar de ser pequeno, mas tem toda uma complexidade ali. Então, até você já fala, eu vou tomar mais cuidado na hora de usar, você vai com um pouco mais de cautela para não fazer as coisas e deixar assim. Sabe uma coisa que é dúvida minha, que eu sempre me pergunto? Às vezes a gente esquece de cobrir a máquina, de botar a capa. Poeira também faz um mal danado, não faz? Faz. Então, tem aquela costureira que ela não utiliza muito a máquina, né? Então, ela utiliza pouco, ou ela tem mais de uma, então ela tem uma doméstica, uma industrial, e ela deixa sempre ali. E o nosso ar, ele tem muito pó, né? Muito, mas muito mesmo. Aquilo ali vai acumulando nas passagens de linha,
na lançadeira, vai acumulando e faz com que a sua máquina comece a apresentar alguns probleminhas. Às vezes é só um pouquinho de poeira. Você passou um pincel, elimina, é como tirar com a mão, a gente diz. Aí, se você não faz isso, acaba apresentando outros problemas. Então, é muito importante você ter as capinhas nas suas máquinas, independente se você usa diariamente ou se você quase não usa aí, que você precisa muito mais. Então, tem que manter, sim, não só a máquina, tá? Como por causa de poeira e por causa de umidade. Tem muita gente que mora próximo à maresia. A maresia, para danificar a nossa máquina, meu Deus do céu. Né? Então, tem que tomar muito cuidado. Então, tem que eliminar pontinhos de ferrugem para a ferrugem não continuar corroendo, comendo a tua peça, a tua máquina, peças da sua máquina. E é muito importante isso. Um pouquinho antes, você falou sobre a questão da curiosidade, né? Sobre a gente conhecer a máquina. Hoje, Renata, antes eu pensava também, né? Eu tinha uma certa curiosidade, mas eu não tinha muito, né? Eu não via que era importante, eu achava que eu precisava, é aquele negócio. Você sabe que o excesso do açúcar faz mal, ou refrigerante, mas eu vou lá e tomo. Então, eu sei que precisa, mas eu não faço, eu não aprendo, eu não conheço. Só que, quando a gente entende a necessidade, né? Vê que aquilo ali é importante fazer, tá? Conhecer a máquina tem que passar de uma curiosidade para uma necessidade. Você entender como funciona, porque o que eu vou ganhar com isso? É simplesmente o que eu vou ganhar ao eu aprender a cuidar da minha máquina. Quais são os benefícios? Eu vou ganhar liberdade, porque eu vou saber consertar a minha máquina qualquer dia, qualquer hora. Eu vou ganhar praticidade, eu não vou precisar pegar a minha máquina, levar para o mecânico ou aguardar ele vir. Então, a gente vai acabar avaliando estas questões, o que é bom para mim, o que não é. Então, eu falo, tem benefícios? Tem. Tem malefícios de eu fazer, isso eu falo, já falo rindo, né? Tem malefícios de eu fazer manutenção na máquina? Tem, claro que tem. Vou sujar minha mão de óleo, vou sujar de graxa, vai ter que lavar. Ai, Elaine, mas essas unhas e esses anéis, não tem problema, viu? Nada que uma aguinha e sabão não resolva. Então, às vezes, a pessoa vê a gente tudo bonitinho aqui em frente a uma câmera, não sabe que a gente tem, né? Então, não existe malefícios, tá? Só benefícios. Então, quando eu enxergo esses benefícios e passo de curiosa, né? Entendendo a necessidade, ninguém segura mais. Aí, Pia, aí você tem liberdade, você pode trabalhar a hora que você quiser, da forma que você quiser, porque você entende o que está acontecendo. E vai depender daquilo, igual você falou assim, tem hora que eu tenho que ir mais devagar, com mais cautela, sim, porque você vai saber se a sua máquina aguenta 8 camadas ou não. Sim. Né? Se eu sei que a minha máquina não vai aguentar, por que eu vou forçá-la? Então, nessa parte mais grossa, com sobreposição de tecido, eu tenho que ir mais devagarinho. Então, eu vou mais devagar nessa parte para não arrebentar a linha, não quebrar a agulha. Então, você vai aprendendo, conhecer até onde eu posso ir com a minha máquina, né? Ai, maravilha. Elaine, nosso tempo já está chegando no fim. Eu adorei esse papo, já aprendi um monte de coisa aqui. Eu espero que quem assistiu a gente também, com certeza, descobriu um monte de coisa. E fala como é que as pessoas te encontram nas redes para te seguir. Então, eu estou no Facebook, no YouTube e no Instagram. Tudo é Elaine Magari, tá? Então, você vai procurar por Elaine Magari. No YouTube, sobre orientações para manutenção de máquina industrial doméstica. Então, eu ensino 3 tipos, né? Eu ensino 3 principais problemas. Você vai aprender fazer com que a sua máquina costure perfeitamente. Você vai aprender também como se tornar independente de mecânico e passar a economizar o dinheiro, porque eu nem falo, você viu que durante a live eu nem falo da economia, porque os benefícios são muito mais que apenas o financeiro. Então, mas você vai ganhar isso como bônus, né? Você vai aprender, então você vai passar a economizar. E também ensino
você ganhar segurança, perder o medo de cuidar da máquina, que é um dos principais vilões. É o medo, eu vou estragar, eu vou quebrar, não vou gastar mais, né? E isso, assim por diante. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, é lá no YouTube, Facebook e Instagram. Eu faço live todos os dias, às 7h07 da manhã. E hoje, né, eu vou fazer o encerramento do aquecimento para a Semana Mecânica da Costura, que vai começar a semana que vem. Então, hoje, às 19h57, tem uma live, um aulão, onde eu vou juntar tudo que eu falei aí no aquecimento, que a mulherada vão ficar doida. Não é possível que eu não sabia disso. E lá vai ser com demonstração, tá? Então, estou mostrando aqui, ali, lá, todo o tempo. Eu adoro isso, viu? Ah, maravilha. E é muito bom também, porque a gente já consegue ver a sua experiência, então a gente vê que, com certeza, tem muito que aprender, tem muito material. E, gente, vai lá, segue a Elaine, porque é muito bom a gente ganhar independência e não precisar ficar dependendo. Agora, enquanto todo mundo trancado, não tem como, não tem jeito. A gente tem que fazer de tudo mesmo. E queria aproveitar aqui esse finalzinho para falar, costurar para não pirar, que tem muito a ver com tudo isso, porque eu comecei a costurar, ganhei essa tranquilidade, essa paz que a costura traz para a gente. Você costura, começou costurando, sabe? Imerso ali naquele mundo, a gente acaba sendo transportado para outro lugar. E eu também estou com a minha série aqui de lives, a gente está conversando para falar coisas relacionadas. E quando eu falo costurar para não pirar, eu não pirar de diversos fatores, né? A gente usa esse momento como momento de relaxamento, um momento que a gente vai desligar do mundo, um momento que a gente vai ficar com a gente mesma, porque na vida atribulada hoje em dia está tão difícil, né? A gente fazer uma coisinha só para a gente, mas é necessário, né? É preciso que a gente se dedique para a gente, tenha esse momento, para depois a gente estar bem com nós mesmos, para a gente poder estar bem com quem está ao redor da gente, né? E aí, nesse não pirar também na hora de costurar, porque tem gente que fica meio achando que tudo é muito difícil, é muito complicado, que costurar precisa de muita dedicação. Gente, não é assim. Costurar tem um passo a passo, tem uma sequência a ser seguida, mas não precisa de nervosismo, não tem estresse costurar. A hora que você se dedica, você se compromete, você vai e consegue. Não adianta costurar um pouquinho hoje, começou agora, aí daqui um mês vai pegar a costura de novo, aí já esqueceu. Então tem todo um passo a passo, mas tudo é possível. Você costurar e fazer o passo a passo, um pouquinho a cada dia, você vai aprendendo. E aí, com a ajuda da Elaine, vai tirar menos ainda, porque você mesmo vai resolver a manutenção da sua máquina. Então, eu queria agradecer vocês pelo tempinho aqui com a gente hoje e falar para vocês ficarem ligados na semana que vem com as lives. E o nosso workshop é na quinta-feira, dia 25 de março, às 8 horas também. Então, Elaine... Quinta-feira agora, então, dia 25 às 8 horas, daí? 8 horas da noite. Mas aí precisa inscrever lá no Instagram. Eu tenho um link para inscrição do meu curso, do workshop. E aí, através de lá, a gente vai mandar o link, que não vai ser através de live, é só para quem se inscrever mesmo. E aí vai ser no dia 25, quinta-feira, às 8 horas da noite. Ah, que legal, viu? Eu fico muito feliz por você estar incentivando, né, as mulheres nesse momento que tanto elas precisam disso, né? Buscar algo para complementar, buscar algo para ocupar a mente mesmo, né? Porque eu sei o quanto é importante isso. Eu tenho muitas seguidoras que estão iniciando, tá? No mundo da costura, e elas têm muitas perguntas também. Então, a qualquer dia nós podemos marcar e você vem fazer uma visita para as minhas gatinhas lá, passar um pouco do seu conhecimento para elas também.
Tá bom? Quero agradecer muito, mas muito o convite. Eu fiquei muito honrada de poder estar aqui com você. E a gente vai se falando aí. Precisou de alguma coisa, dá um grito. Com certeza. Vamos planejar para o futuro fazer outras coisas legais, compartilhar.